Olá, bem-vindos aqui a um tutorial que vai abordar de forma exaustiva, basicamente tudo aquilo que pode fazer com o Classroom, com o Google Classroom, quase tudo, tudo ou quase tudo. Deixem aqui um like em baixo e partilhem para chegarmos a mais pessoas. A minha sugestão agora é que vá à cozinha, prepare um chá, um café, para que esteja preparado para estes próximos minutos longos com esta exploração mais ou menos exaustiva sobre aquilo que pode fazer com o Google Classroom. Eu vou mostrar aqui um estudo de caso com uma turma de sexto ano, a nível de estrutura que nós estamos a adaptar e tudo mais, e algum tipo de tarefas que vocês podem criar e como é que isso depois é visto, quer pelo professor, quer pelos alunos. Mas antes de mais, vou-vos dar aqui apenas 4 dicas sobre segurança no Google Classroom. Então aqui no canto superior, vou só aqui tirar isto. No canto superior direito, vocês têm aqui este botãozinho que é as definições de turma, está bem? E nas definições de turma vocês vão encontrar aqui uma série de coisas. Os detalhes de turma, né, o nome do curso e algumas outras descrições que podem usar para a organização. Depois, em geral, aqui desde o código de turma, o que é que os alunos podem fazer no stream, os trabalhos de turma no stream, como é que eles aparecem. Aqui a parte também dos tutores, criação de um link para o Meet e a classificação. Pronto. A nível de segurança, uma das coisas importantes e que eu recomendo é o código de turma, ele deverá estar desativado quando a turma estiver completa. Está bem? Isto significa que, ou mesmo incompleta, há duas formas de convidar os alunos. É através de um código, eu vou só ativar temporariamente para vocês verem, e este código, quem tiver este código consegue entrar no Classroom, ok? Por isso, imaginem que vocês enviam isto para um aluno, o aluno diz assim, olha, entra nesta turma, é este o código, mas se o aluno espalhar este código, né, ir aqui numa abordagem já menos ética, a turma pode acolher até 1000 alunos. Ou seja, poderá ser aqui uma brincadeira de mau gosto que depois vai dar imenso trabalho ao professor e provavelmente a necessidade de eliminar essa turma, né, após uma evasão deste género. Então, para evitar esse tipo de coisas, a minha sugestão é que quando vocês quiserem convidar alunos, vão a pessoas, está bem? E depois adicionem os e-mails dos alunos que querem convidar, está bem? Pronto. E assim garantem que só quem recebe o convite é que consegue entrar. Imaginem que o aluno está com dificuldades, mas não recebeu o convite, ou enfim, e vocês quiserem simplificar, podem partilhar este código com esta, enfim, sabendo bem com quem é que estão a partilhar, e a minha recomendação é depois para repor ou desativar. Está bem? Que assim ninguém mais entra. Estando a turma fechada, a minha recomendação é desativar este código. Quando clicam aqui no apresentar o código, significa que o código fica visível para todos da turma, está bem? Isto poderá ser interessante para formações de adultos ou para grupos que vocês confiem. Enfim, com os alunos não tem a ver com confiança, mas imaginem, basta um aluno ter depois uma brincadeira de mau gosto e libertar este código, né, para depois vocês poderem ser, né, toda a gente que tiver este código pode entrar aqui. Ou muitas vezes até com boas intenções, por exemplo, em vez de entrar com um e-mail institucional, vai entrar com o seu e-mail pessoal, ou seja, por exemplo, aqui no nosso agrupamento não queremos isso. Então, de alguma forma, não partilhar este código vai criar ou vai limitar este tipo de situações. Que, pronto. Ou seja, vocês mandam, idealmente é enviar o convite pelo correio eletrónico, como mostrei anteriormente, e assim só entra quem receber esse convite. No caso de dar erro, especialmente para turmas para adultos, quando há estas formações em que vocês querem criar uma turma com vários e-mails de diferentes agrupamentos, por vezes pode ser mais fácil enviar o código a esse grupo. Portanto, e se vocês confiarem no grupo e souberem que isso não vai dar problemas, ativem o código e depois quando a turma estiver fechada, mesmo assim, desativem um código, assim garantem que ninguém entra, né? Porque vocês não recebem notificações de quem entra na turma e às vezes, enfim, num caso de distração podem ter lá alguns alunos que nem saibam quem são, tá? Primeira coisa, desativar o código de turma quando a turma estiver fechada e enviar preferencialmente os convites por e-mail. Depois temos aqui a segunda questão de segurança, que é o streaming. Não é bem segurança, é mais até de organização, enfim.
Aquela questão é, o que é o stream? O stream é, o Google tem estas 4 categorias que vocês podem carregar. O stream é essencialmente onde vocês partilham organicamente, sem nenhuma organização com a turma. Pessoal, bom dia, como é que estão? Depois tem os trabalhos de turma, que é onde eu só publico aqui, né? Nós só publicamos aqui nesta disciplina, porque fica tudo muito mais organizado. E depois eu vou-vos mostrar como é que nós fazemos isso. E depois os alunos podem apenas comunicar através do que nós publicamos. Estão a ver? Ou seja, no stream e nos trabalhos de turma somos nós que publicamos e os alunos têm permissão para comentar com a turma nos trabalhos que nós publicamos. E é esta a segunda opção, ou seja, os alunos apenas podem comentar. Se os alunos puderem publicar e comentar, como esta opção aqui primeira, significa que eles próprios podem publicar no stream. Ou seja, primeiro, para os trabalhos que vocês lhes enviam e querem a resposta deles, eles podem publicar no stream, para todos verem. E já aconteceu esse caso, ou seja, as pessoas, epá, mas os alunos estão a publicar os trabalhos deles e todos estão a ver e eu não queria. Pois, se esta opção estiver em aberto, eles podem publicar para a turma, está bem? Isto pode fazer sentido em algumas formações, na grande maior parte delas, especialmente segundo, terceiro ciclo, poderá não fazer muito sentido. Então a minha recomendação é isto, os alunos apenas podem comentar. O que significa que eles têm acesso aos comentários de turma, todos veem os comentários de todos, mas sempre numa forma organizada, né? Ou seja, onde é que os alunos comentam? Comentam nas tarefas. Vou-vos dar aqui um exemplo. Vem aqui numa aula, por exemplo, 15, estão a ver? Aqui nesta coisinha está aqui as 21 mensagens, os alunos podem comunicar muito à vontade aqui, estão a ver? Podemos chegar aqui, ó, clicamos, eu andei para baixo, né, na atividade, comentários de turma, e vocês vão ver aqui os comentários de todos, estão a ver? E eles podem comentar uns com os outros, podem se entreajudar também, mas sempre de uma forma organizada. Ou seja, vocês não começam a conversa aqui na aula 15 e está alguém a responder no stream outra coisa qualquer, né? Torna as coisas super desorganizadas. No entanto, o stream também publica todos os trabalhos que nós fazemos. Tá bem? Então, eu depois eu explico já aqui à frente. Quando eu lanço um trabalho aqui organizado, o stream, digamos, ele é um historial cronológico. Tá bem? Ele vai aparecer tudo aquilo que nós temos feito com a turma. Pronto, essa é a segunda regra de segurança / organização. Aqui no stream, os alunos apenas podem comentar. Se vocês optarem pela última, apenas as pessoas podem publicar e comentar, significa que os alunos deixam de poder comunicar entre eles. Tá bem? Pronto. Nós optamos por esta segunda, que é o que para nós faz o sentido. Depois tem aqui o resumo dos tutores, e eu depois posso explicar. Basicamente, cada aluno pode ter um tutor, ou seja, um responsável, um encarregado de educação, que acompanha o trabalho do aluno. E semanalmente ou diariamente ele pode receber se fez as tarefas, qual foi a nota que tirou, quais é que estão em atraso, estão a ver? É um adulto responsável ou um tutor responsável que vai a receber as informações. Nós, nas nossas turmas, temos essa funcionalidade, ainda não está ativada. Pronto. Depois temos aqui uma parte do Meet, podemos gerar um link do Meet, ou seja, a turma fica com um link específico do Google Reuniões e poderá ser útil também para as videoconferências, apesar de eu gostar mais do Zoom e estamos a usar o Zoom. E depois as classificações. Bom, aqui a nível de, não é segurança, mas só para vos mostrar, aproveito já esta parte, podemos usar uma turma sem classificação, não faz sentido naquele contexto, ou então uma classificação total de pontos, e ele vai fazer a média do aluno sempre pelos trabalhos todos, de igual forma, né? Ou seja, todos os trabalhos valem a mesma percentagem, e depois ponderado por categoria, em que vocês podem definir diferentes categorias, por exemplo, na redação vale 20%, na gramática vale 30%, ok? E depois todos os trabalhos que fizerem, vocês têm que o categorizar, dizer a qual categoria pertence, e depois o Classroom apresenta-vos já a nota final ponderada por categoria, tá bem? No caso da matemática, nós estamos a usar o total de pontos, tá bem? Depois, como dá para exportar estes resultados, depois nós trabalhamos individualmente as percentagens que queremos assumir em cada um dos trabalhos. A nível de regras de segurança, já vamos quase aqui nos 9 minutos. Última questão, com a privacidade. Muitas vezes acontece, né, e isto aqui é só uma questão, agora fui para trabalhos de turma, né, e quando criamos uma pergunta, né, e isto é importante, especialmente perguntas de caráter privativo, sei lá, como cidadania, numa turma em que haja
psicologia, em que eram os comentários individuais, sempre que criam uma pergunta, ok? Pergunta ou escolha múltipla já nem, não é tão importante, mas também dá. Mas estão a ver, na resposta curta, vocês fazem uma pergunta qualquer ao aluno, com as instruções, e depois ele vai poder responder a isto. Os alunos têm aqui uma funcionalidade que é: os alunos podem responder uns aos outros. Está bem? Se isto estiver selecionado, significa que todos vão ver as respostas de todos. Por isso, se quiserem que haja interação entre a turma, pumba, carregam aqui. Se quiserem que as respostas sejam privadas só para vocês, né? E aqui é a última questão de segurança, não metam o visto aqui, está bem? Os alunos podem ou não editar a resposta, pronto, isto é convosco, ou seja, o que é que isto significa? Quando podem editar, significa que eles enviam e depois não podem voltar atrás e reeditar, sempre que quiserem. Se isto não estiver com o visto, significa que depois de eles enviarem, fecha e eles não conseguem mexer mais, está bem? Pronto, aqui uma questão de privacidade e fechamos aqui este módulo de privacidade e segurança. Bom, depois, a nível de estrutura semanal, e aqui já partilhar um pouco termos práticos e logísticos de como estamos a abordar a matemática no sexto ano, aqui no ensino à distância. Nós organizamos a semana sempre, nós temos 3 aulas semanais e temos tido o cuidado de não sobrecarregar os alunos, especialmente nesta época de transição, enfim, e também pelo tipo de aluno que nós temos. Nós estamos numa escola TAPE, em que há uma heterogeneidade muito grande e, neste sentido, para projetar para os extremos, nós definimos então esta estratégia. Todas as semanas, então notem, primeiro a nossa organização aqui na turma, e vocês vão perceber como é que isto é feito, ou seja, por tópicos. Nos trabalhos de turma, então volto aqui atrás, podemos fazer duas grandes coisas, que é lançar material, estão a ver? E são estas 5 primeiras, lançamos, e depois eu vou explicar o que tipo de material é que nós podemos lançar, material / trabalhos, e podemos criar um tópico. O tópico é isto aqui, estão a ver? Esta barra aqui em cima, um tópico, 2 tópicos. Os tópicos podem ser matérias, né? Imaginem que até pode ser disciplinas, né? Nós podemos criar uma turma Classroom para várias disciplinas, mas vai ficar super confuso, né? Depois vão perceber porquê. Depois não dá para criar subtópicos, só dá para fazer um tópico. Pronto. Mas estes tópicos são isto. Em matemática nós decidimos criar tópicos por semana, né? Então, neste caso, por exemplo, terceiro período, nós começamos logo quando entramos em quarentena, segundo período, primeira semana, enfim, isto foi o que foi na altura, pronto. Depois decidimos continuar essa nomenclatura. Terceiro período, primeira semana, Isto são os tópicos. Por exemplo, pode ser a matéria, né? Corpo humano, sistema circulatório, sistema digestivo, blá. Ok? Depois vocês escolhem como querem organizar. Mas a organização por tópicos é muito importante, mesmo para o aluno, porque depois ele vai querer consultar alguma matéria, né? Lembrem-se que este tipo de ensino à distância também tem que obedecer outras regras. E especialmente aqui algumas desvantagens, mas também há vantagens. A grande vantagem de um estudo à distância deste género é a autonomia que o aluno tem, né? De potencialmente ir buscar matéria antiga e revê-la, né? De ir repraticar, né? Ou praticar novamente. E se isto estiver tudo desorganizado, ele não vai fazer isso, né? Porque vai desistir ao primeiro. Então aqui a estrutura, de alguma forma, pode ser muito importante nesta facilitação para um estudo autónomo à distância do aluno. Pronto, então nós em matemática fazemos esta forma, 3 aulas por semana. Vocês veem que aqui às vezes há mais tópicos do que 3, eu explico também porquê, mas pronto. Essencialmente é neste sentido. Vocês podem alterar a ordem, né? Primeira coisa, ou seja, imaginem que isto não está na ordem correta. Imaginem que criam uma tarefa e metem num tópico errado, vocês podem puxar para outro tópico, não é? É só carregar, pressionar e arrastar, também é importante. E estamos a fazer desta forma, então. Primeira aula, né? Esta é a aula 9, que é a primeira da semana. Nós lançamos, nós estamos a usar também o manual, porque há alunos que não têm internet, então temos tido cuidado de que as atividades que fazemos são centradas no manual. Não estritamente no que o manual diz, mas usando material do manual, nomeadamente exercícios e algumas definições. Também para que possamos chegar a todos e também para que o nosso planeamento da semana e da aula seja mais fácil, né? Também para nós. Porque, né, se estivéssemos a preparar uma coisa para quem está online e uma coisa para quem não está offline, seria muito mais complexo. Então nós tentamos usar o manual como base,
né, seguindo uma... Enfim, depois temos aqui alguma liberdade que eu vou-vos passar. Pronto, então nós criamos uma tarefa, depois eu vou já explicar como é que criamos esta tarefa. Colocamos aqui alguns vídeos da escola virtual. Aqui a ideia é, primeiro os alunos vão ver uns vídeos, vão explorar a matéria, vão ler o manual na parte mais teórica e depois vão praticar. Tá bem? E depois tem aqui os exercícios que eles vão fazer. E depois enviam-nos, tradicionalmente, uma foto do que fizeram para esta plataforma. Depois na segunda aula, e depois eu vou abrir isto para vocês verem como é que nós vemos. Na segunda aula nós enviamos a correção desses trabalhos e aqui notem que já lançamos uma questão de escolha múltipla, né? Aquela questão de quando criamos um trabalho, lançamos aqui uma pergunta e a pergunta pode ser resposta curta ou escolha múltipla, né? E aparece logo aqui os dados, o que é difícil, mais ou menos, o que é fácil, já domino. Pronto, isto também para termos um feedback em tempo real da turma. Então lançamos a correção, normalmente em vídeo, lançamos um vídeo ou um PDF com o que nós escrevemos à mão, para eles poderem corrigir. E depois, na última aula, normalmente lançamos, para quem já está avançado, alguns exercícios opcionais e uma verificação semanal, ou seja, é um tempo em que podemos buscar trazer aqueles que ainda estão com algumas dificuldades, dar a chance de outros que já estão à vontade para praticar outras coisas e uma verificação semanal global em que verificamos e, enfim, conseguimos avaliar de uma forma formativa, né? Mais até no sentido do que é que se está tudo bem ou não, os alunos. E usamos para isso uma tarefa com questionário, né? Que ele vai buscar um Google Forms. Pronto, isto tem sido a nossa estrutura semanal. Primeira aula mais a nível de lançamento de matéria, quer seja nova, quer seja uma revisão, consolidação do que já foi dado. Segunda aula, correção de trabalho de casa e um acompanhamento com os alunos mais próximos, dúvidas, questões, entreajudas. E a terceira aula, uma questão de verificação semanal, né? Um momento também para dúvidas, esclarecimentos e também uma verificação do que foi aprendido. Nós lançamos aqui algumas questões interessantes. Isto depois foi evoluindo. Esta foi a primeira semana. Depois aqui talvez... Eu estou a filmar isto na hoje sessão 2 de maio e nós já temos aqui o planeamento, né? Já temos aqui o lançamento já até 2 semanas à frente. Ou seja, isto depois bem organizado, né? Estamos a gerir 4 turmas de matemática, bem organizado, depois nós conseguimos ir avançando. Né? O que é que significa isto? Significa que quanto melhor preparados estiver em avanço isto, depois mais à vontade eu estou com os meus alunos, mais tempo eu ganho com eles. Pronto, então esta tem sido a nossa estrutura. Então agora vamos falar um pouco sobre como é que podem fazer esta estrutura, esta organização semanal. Quando estamos no Classroom, né, eu estou aqui especialmente nos trabalhos de turma, está aqui mais uma vez, já falamos disto, né, o stream é um histórico, os trabalhos de turma é onde são lançadas as tarefas e organizadas por tópicos preferencialmente, as pessoas divididas entre professores e alunos e depois as classificações que vai nos dar um resumo da turma. As classificações, aqui vai aparecer todas as tarefas que vocês lancem, ok? Tirando os materiais. Eu vou já dizer o que é isso. E depois veem que há uma média da turma, vai dar uma média e classificação geral do aluno. É tal questão aqui que eu estava a dizer, a média ponderada. Ele vai assumir igual peso para tudo. Depois vocês podem exportar estes dados para outra folha de cálculo e trabalhá-los individualmente, tá bem? E talvez seja mais fácil até do que aqui no Classroom, que torna-se mais limitativo, mas dá-vos para ter uma percepção muito interessante sobre quem está a trabalhar, quem está em falta, enfim, há aqui algumas aulas, especialmente aqui, pronto, vocês veem também qual é o vosso timing, o que é que estão à espera, o que é que já foi respondido. Há aqui alguns alunos em falta, por exemplo, que não têm acesso online, por isso muitos destes alunos da 6º B têm trabalhado a partir de uma modalidade offline, sem estarem no Classroom, oficialmente. Pronto, então quando nós podemos criar trabalhos, nós temos, como eu tinha dito, essencialmente 4 tipos de lançamentos de trabalho, ok? E os tópicos. Depois temos aqui uma secção de reutilizar mensagem, que talvez seja uma das ferramentas mais poderosas aqui do Classroom, e eu também já vou falar sobre ela. A nível de trabalho, nós podemos lançar um trabalho simples, tá bem? Um trabalho com questionário, que é a mesma coisa que este, só que ele já introduz um Google Forms,
tá bem? Um questionário que depois dá para se transformar num teste avaliativo, tá bem? Com correção automática, se quiserem. Depois uma pergunta de aula, esta aqui, que essencialmente dá para ser uma resposta curta ou uma escolha múltipla. E depois o material, que é isto nunca é avaliativo. É a tal quarta questão, que é quando vocês querem partilhar um material que não seja avaliativo. Um livro, um link, um vídeo, mas que é, pessoal, vejam e é isso. Okay? Não há nenhuma tarefa por trás desse material em concreto. Pronto. Podem utilizar este material. E depois reutilizar mensagens significa, por exemplo, neste caso, nós temos 4 turmas de matemática. Eu crio uma tarefa no 6º B, não preciso estar a replicá-la no 6º A. Eu vou aqui a reutilizar a mensagem e posso reutilizar, né? Eu clico aqui e ele vai-me dar todas as tarefas de todas as turmas que eu tenho, ok? Que estou como professor, no 6º B. Então imaginem que eu quero reutilizar, imaginem que eu agora estou no 6º A e quero reutilizar o do 6º B. Eu escolho a tarefa, clico aqui em baixo em criar novas cópias para todos os anexos, isto é importante, para depois não haver conflito de informação, tá bem? E se apagarem num lado, não apagar no outro, né? Trabalhar sempre como turmas independentes eu acho que é mais fácil e melhor, e mais seguro. Pronto, e depois selecionam isto, pau, carregam aqui e ele abre. Depois eu posso vos dar aqui um exemplo de como é que isto aparece. Pronto. Então vamos ver aqui quais são as opções. Vimos aqui que era trabalho com questionário, pergunta, mas como é que é visto do professor e do aluno em cada uma destas circunstâncias, em cada uma destas situações. Ora, por exemplo, aqui eu estou aqui a olhar para os meus apontamentos, nas férias da Páscoa, nós lançamos aqui uma questão. Ora, vamos ver aqui, esta questão, esta aqui. Por exemplo, isto aqui é uma questão de escolha múltipla. Se eu for aqui a editar, isto aqui como modo professor, isto foi o que nós lançamos. Uma pergunta, observa a imagem, era um desafio, uma brincadeira para eles estarem, enfim, dentro da matemática, pronto. E metemos pontos, mas depois nem classificamos, isto na verdade devia ser sem classificação. E eles tinham que escolher uma destas opções perante este desafio. A ver? E lançamos isto. Como é que o professor vê isto? Vê isto desta forma. A ver? Aqui uma tarefa e há aqui os resultados da turma. As respostas que eles deram. Como é que o aluno vê isto? Agora entrei no modo de aluno, este é o Ricardo aluno, está inscrito no 6º B, está bem? E eu vou descer para verem aqui os trabalhos da Páscoa. Quem é capaz de responder a isto? Está em falta porque eu não respondi, como aluno, um aluno que não é muito aplicado. E o aluno vai carregar aqui no ver pergunta, não é? E vai entrar aqui numa questão. Peço desculpa, não é este. Este aqui era de pergunta. É este aqui, desculpa. Entrei no errado. Escolha múltipla, é isto mesmo. O outro era uma resposta curta, também eu vou já a esse. Pronto. E o aluno vê desta forma. Há aqui uma pergunta, há uma descrição, há os anexos, neste caso um vídeo com a correção, e isto só postamos depois, mas seria este desafio. O aluno chega aqui, abre esta imagem, a ver? Isto depois vai abrir uma imagem, ele observa a imagem e responde, a ver? E entrega. E depois o professor vai ver a resposta. Neste caso eu mandei aqui 56, vai aparecer depois naquele menu mais um 56. A ver? Eu, por acaso isto não está atualizado. Depois temos que carregar aqui no F5 para atualizar a página. E vamos aqui à férias de Páscoa e no 03. A ver? Apareceu, passou de 1 para 2 a minha resposta. E é assim que o professor vê e depois poderia ver individualmente por aluno. Por exemplo, aqui já agora aproveitamos e podemos. Aqui, isto também é uma resposta curta, mas eu não quero esta. Vamos a outra. Agora uma questão de resposta curta. Então nós lançamos aqui, durante o início do 3º período, uns tutoriais da vista do aluno no Classroom. E lançamos aqui umas questões. Vocês viriam isto, no modo de edição dos professores, era qualquer coisa deste género. A pergunta, pessoal, como é que estão? Como é que se sentem? Tem aqui uns 4 tutoriais que criamos para vos ajudar e depois respondam às questões. A ver? Como é que o aluno vê isto? O aluno, eu agora vou sair aqui, vou entrar outra vez em Matemática 6, isto é o aluno, quando virem aqui esta fotozinha, é o aluno. Bem, desculpem. E vamos aqui aos tutoriais. A ver? Tutoriais.
também não respondeu, este aluno está a responder pouquinho. Pronto, e o aluno tem acesso, isto é a vista do aluno, aos vídeos, ele vai ver os alunos e depois responde aqui. É a sua resposta. Normalmente, quando são este tipo de respostas, a recomendação é até usar um editor de texto, um Word ou um Google Docs, ou mesmo um bloco de notas, fazer lá tudo direitinho e depois copiar e colar aqui. A ver? A 1 é isto, a 2 é isto, e vocês também podem aprender aqui, também é tranquilo, se não for respostas muito complexas. Pronto, e eu depois vou entregar. E depois o professor vai ver. Agora vamos lá então ver. Vamos ver aqui, vou entrar, este é o modo do professor, vou entrar na pergunta. E o que é que eu vejo? Eu vejo as respostas de todos os alunos desta forma organizada. Ok? Estão a ver isto versus enviar um e-mail aos alunos. Pessoal, como é que estão? Digam, não é? E depois vão receber 16 ou 20 ou 30 e-mails, tudo organizado. Aqui, notem que há uma organização muito boa a nível do Classroom das respostas dos alunos. Estão a ver? Depois eu poderia comentar cada um dos alunos, né? Por exemplo, aqui a Ariane, eu poderia abrir, né? Vejo o trabalho dela e posso responder. Muito bem, ok? Neste caso, poderia ir aqui ao Ricardo, né? Vamos agora ver como é que isto acontece. O Ricardo também respondeu, aparece aqui entregue com atraso, porque eu só respondi hoje. Olha a resposta que eu fiz há pouco. Muito bem, né? Posso ver aqui. Isto já são comentários privados com o aluno. A ver onde eu estou? Resposta dos alunos, comentários privados. Quando volto atrás, isto é a vista agora do aluno, e o aluno vai ver que o seu trabalho tem aqui uma resposta, um comentário privado. A ver? Isto é, Ricardo Vieira, sou eu como professor. E depois eu posso responder e podemos estar aqui numa comunicação privada entre professor e aluno. Pronto. Resposta curta, resposta de escolha múltipla. Outro tipo de tarefas. Temos aqui as tarefas tradicionais. Por exemplo, aula 15. Vamos editar para verem o que é que nós metemos. Então, metemos aqui uma tarefa, descrição, reler, fazer os exercícios. E nesta tarefa até criamos uma coisa gira, que é, vocês quando criam a tarefa, vão ver, isto aqui é o título e as instruções. Né? Depois, notem aqui do lado direito, podem selecionar para quem é que vai, uma ou várias turmas, se é pontuado e classificado e quanto, a data de conclusão e o tópico. Né? Eu aqui escolho o tópico, posso criar um tópico novo ou então usar este. Neste caso é o tópico, é a terceira semana. E depois vou falar também sobre rúbricas, como é que nós avaliamos. Nós avaliamos isto com rúbricas, que é uma modalidade espetacular. Pronto. Criamos isto é a descrição da tarefa, e depois ainda temos aqui dois botões. Um dos botões é anexar, e nós podemos anexar 4 tipos de documentos. Documentos do Drive, imaginem, vocês têm a vossa pasta Drive, com uma série de documentos, e podem automaticamente ir lá. Um link de um site, de uma aplicação, de um jogo, qualquer coisa, um link, ou um fecheiro que vocês tenham no vosso computador, passar do vosso desktop, né, o ambiente de trabalho diretamente para aqui, só arrastando, ou até um vídeo do YouTube. Copiam um link do YouTube e aparece aqui. Vão ver? Aqui está anexado uma série de coisas. São 2 links da escola virtual, é um link da descrição da aula, nós criamos, normalmente lançamos um género de videoaula gravada, e também um link do trabalho opcional, que era para eles, foi uma brincadeira que fizemos, que foi aqui esta caça objetos. Isto aqui, pronto, isto é o adicionar. E nós também podemos criar este tipo de coisas. Ou seja, o formulário, basicamente, podemos ir logo a este trabalho com questionário e ele automaticamente anexa um formulário. Ou então podemos criar nós aqui mas também podemos adicionar docs, slides, os sheets e os desenhos. Neste caso, o que nós adicionamos foi um sheet. Né? E quando abrimos isto, né? Vamos abrir aqui isto. Isto foi eu que criei para os alunos, com um exemplo. Né? Pessoal, como é que nós conseguimos construir um gráfico de barras e um gráfico circular através de uma tabela no computador? E depois lancei isto, era para eles criarem o deles. Isto era uma atividade de pesquisa que eles iam fazer. E depois, cada estudante, quando recebe este trabalho, vai ter uma cópia. Depois tem aqui uma modalidade que vocês têm que selecionar. Os alunos podem editar, os alunos só podem ver, ou os alunos terão uma cópia. Acho que é assim. Depois eu mostro já só para confirmar. E neste caso o aluno terá uma cópia. Ou seja, cada aluno vai ter uma cópia deste documento individual que poderá trabalhar nele. Né? E depois como é que nós vemos isto? Olha que engraçado. Vamos ver. Vamos aqui aos trabalhos. Né? Estamos aqui na aula 15. Carregamos em ver trabalho.
e vamos aqui aos trabalhos do aluno. Por exemplo, estão a ver? Olhem aqui, vamos aqui aos entregues, aos classificados, por exemplo. A Ariana. Isto foi o que a Ariana nos enviou. Então ela enviou como resposta aí aquele trabalho, enviou 4 fotos, a ver? Anexou 4 fotos, que é a correção do trabalho que ela fez, e também enviou-nos este documento, que é o original que eu criei, estão a ver? Igual, mas com a informação dela. Ela agora fez a pesquisa dela e criou os gráficos dela, autonomamente. Vocês estão a ver, mesmo em língua, né? Vocês podem criar um documento padrão, criar um texto com alguns tópicos e eles usarem esse documento template, esse documento padrão, para responder-vos ao trabalho. Como é que o aluno vê isto? Né? Como é que o aluno vê isto? Então, o aluno, vamos aqui à tarefa da aula 15. Vamos aqui à aula 15, no sexto, e eu agora sou o aluno, como vista do aluno. E agora como vista do aluno. Então o aluno entra na atividade, pode ver a descrição, os vídeos, neste caso ele até já foi avaliado, isto foi uma brincadeira que eu já fiz até demonstrar aos nossos alunos. Pronto, ele tem acesso aos comentários de turma, a ver aqueles comentários que todos vêem, e ele próprio pode participar nessa conversa. E depois tem aqui o seu trabalho. Pronto, neste caso, o que é que ele pode fazer? Pode utilizar aquela folha, né? Isto foi o professor que criou, né? O professor. E ele pode usar a folha para criar o seu próprio documento. Estão a ver? Ele tem acesso à folha editável, cada aluno fica com a sua folha editada. E mal ele fecha, depois isto grava automaticamente. Pode adicionar. Quando eles estão a trabalhar com o telemóvel, tem aqui uma função adicionar uma foto, e ele tira a foto e fica logo adicionado. Ou então adiciona manualmente no computador uma foto tirada no telemóvel. Né? E adiciona aqui um fecheiro, ou um link no site da pessoa, via este site era que giro. Ou então pode também criar isto. Imaginem, os alunos podem criar documentos e responderem neles. Imaginem que isto aqui é um documento da matemática. Ele cria o documento e vai resolver, em vez de ser no caderno, vai resolver aqui neste documento no Google Docs, que é um género do Word. Né? E escreve aqui, né, exercício 1, ou uma composição em português, ou uma pesquisa em história, qualquer coisa. Né? Isto é ferramenta Google, por isso não precisa de gravar, fica sempre guardado. Quando ele fecha, né, e depois ele envia. Neste caso é reenvia porque eu já enviei. E depois eu cancelei o envio e tenho que reenviar. Mas se ele nunca tivesse enviado, diria aqui entregue. Okay? É para entregar, ele carrega entrega. Depois aparece aqui uma janela a dizer sim, é para confirmar, sim, vamos entregar. Pronto. E ele entrega o trabalho desta forma. E depois o professor, né, vê o trabalho do aluno. Como é que ele vê? Enfim, vamos só aqui aos entregues. Temos que fazer aqui uma atualização da janela no F5. E vemos aqui o Ricardo Vieira que já entregou. Como é que entramos no trabalho do Ricardo Vieira? Ou aqui nos anexos, podemos clicar aqui, ou aqui. Estão a ver? Vamos clicar aqui. E depois aqui tem aqui duas abas, né? Os trabalhos dos alunos. Nós vemos aqui os trabalhos dos alunos, ou então podemos ir para as instruções também. Estão a ver? Podemos navegar. Comentários de turma, trabalhos de aluno. Muitas vezes nós estamos a corrigir trabalhos de aluno e ao mesmo tempo a falar com eles, então vamos navegando de um lado para o outro. Pronto. E vamos ver aqui o Ricardo. Então carregamos aqui no Ricardo, ele abre uma nova janela e aqui entra no menu de correção. Ou seja, aqui eu vou ver tudo aquilo que eu fiz. Estão a ver? Cheguei a bocado 25 e posso ver também que ele anexou aqui um documento Google Docs, que escreveu isto. E depois, isto é uma avaliação por rúbricas. Isto é espetacular. Esta rúbrica que é, nós avaliamos em 3. Entrega, se entregou ou não entregou, a apresentação, como é que ela está e o conteúdo. Então, e depois, imaginem, o conteúdo nós podemos classificá-los no 1, 2 e 3. Depois eu explico isto já à frente, estão a ver? Ou seja, e automaticamente quando selecionamos esta opção, imaginem que ele não entregou, né? Que a apresentação não está suficiente. Aqui a rubrica é tu carregas ou não carregas, podemos limpar. Se limparmos, imaginem que ele entregou fora do prazo e vocês não querem contar, a apresentação não está como querem, então não conta. E ele faz automaticamente do 0 ao 100. Ok, mas o conteúdo até estava razoável, então tirou 40 em 100. A ver? E depois podemos mandar aqui um comentário privado no género rever. Pronto, é assim que nós temos falado com os alunos de forma muito construtiva de feedback. Pronto, publicamos, né? E depois temos que entregar ao aluno. Clicamos aqui, entregamos ao aluno
a classificação e ele recebe isto como entregue. Tá? Depois o aluno como é que vê? Ele vai ver o trabalho que teve, né? Eu vou aqui atualizar, por exemplo, né? Isto é um trabalho, e o aluno vai receber a sua classificação aqui, a ver? E os comentários do professor, rever, xxx, e ele pode reenviar, pode corrigir e reenviar. É uma funcionalidade muito útil. Então, vocês viram que o aluno foi avaliado com rúbricas, mas como é que se cria essa rúbrica? Eu ainda não vou explicar como é que se cria, vou só dizer como é que ela aparece para o professor. Por exemplo, aqui na aula 15, vamos aqui, né, abrir, quando vocês quiserem editar uma tarefa, né, vocês veem aqui 3 pontinhos, estão a ver? É só clicar aqui, copiar o link, ou então se abrir... desculpem, estou na vista do aluno, por isso é que não me dava para editar. O aluno não consegue editar, só consegue copiar e enviar para outros alunos. O professor é que consegue editar. Então vai aqui, quando eu carrego aqui, né, menu do professor, consigo editar. E a rúbrica é um género desta brincadeira, ou seja, uma avaliação por rúbrica. Como é que criamos a rúbrica? Tem aqui uma secção rúbrica, esta já está criada, e aparece um género deste esquema. Por exemplo, nós damos 1 ponto para a entrega, 1 ponto para a apresentação, 3 pontos para muito bom, 2 para intermédio suficiente e 1 para iniciante insuficiente. E podemos acrescentar aqui a descrição que quisermos. Então o aluno sabe que tirou esta nota porque isto. Sabe que tirou esta porque isto. A ver? Nós aqui, a matemática, até esta já está desatualizada, nós fizemos aqui um upgrade disto, né? Aqui para a aula 18. E até esta é que eu quero partilhar. Fazemos já aqui um parênteses sobre rúbricas. Então, nós passamos da primeira, né, que a entrega valia 1 ponto, né? Passamos isto para um sistema, para já, de 0 a 100. E dissemos que a entrega dentro do prazo contam 15 pontos, e a entrega fora do prazo deixa de contar 0, passa a contar 5. Depois da apresentação, passamos de uma boa apresentação para 0, né, de 0 ou tudo, para 3 patamares. Então 0 é quando o trabalho é bastante confuso, letra ilegível, razoável quando é bem organizado, letra legível, mas enfim, aqui está no razoável, e depois 15, né, o máximo da apresentação, quando o trabalho é bem organizado, com uma boa apresentação, Depois vocês podiam continuar aqui, podiam aumentar estas categorias. E depois no conteúdo também definimos outros níveis, eram só 3, passamos a ter 5. 0, basicamente nós criamos iniciante, que é o distraído, que realizou as tarefas com muitas falhas ou que apenas copiou as respostas das soluções, né? E a matemática muitas vezes é fácil ver isso. Enfim, depois vai evoluindo até o exemplar. A ver? Como é que nós editamos isto? Eu vou clicar aqui no menu editar, vocês podem editar ou criar, né? Editamos. E aparece uma coisa deste género. Para já, utilizar pontuação, ou seja, quando nós clicamos no utilizar pontuação, ele vai fazer sempre aquela classificação que vocês escolhem atrás, né, do 0 a 100. Ele depois faz uma média, faz sempre digamos, uma conversão. Mesmo que estes pontos totais não cheguem ao... Oi, caraças, eu mexi isto, desculpem. Não quero guardar. Mesmo que estes pontos totais depois não cheguem aos 100, né, ele faz a conversão sempre para a base 100 ou para a outra base que vocês criarem. E eu vou já dizer o que é essa base. A ver? Isto aparece deste género. Ou seja, vocês conseguem adicionar mais uma, não sei o quê. Tem aqui uma característica importante. Quando criarem rúbricas, da direita para a esquerda, tem que estar sempre a aumentar a pontuação. Está bem? Porque é assim que esta rúbrica é construída. Primeiro do 0, depois quando tem isto recebe 8, quando tem isto recebe 15. Está a ver? É neste esquema sempre de aumentar da direita para a esquerda. Pronto, e depois tem o título, tem a descrição e tem outras descrições. Podem adicionar outro critério, né? Querem adicionar outro critério, apresentação, whatever. E fazem sempre este esquema assim. Né? Depois há alguns tutoriais bastante mais específicos sobre como criar rúbricas, que já está aí também no material que podem ver. Pronto. E uma coisa super interessante é que depois isto, como os próprios trabalhos, eu vou cancelar aqui que não quero que mexa, nós podemos reutilizar rúbricas, né? Ou seja, quando criamos um trabalho, depois, vou botar aqui um exemplo, criar um trabalho que começa assim, a ver aqui a rúbrica, portanto, eu tenho só que abrir aqui o título, pontos, e depois posso adicionar aqui uma... Né? Quando quero adicionar uma rúbrica, adiciono aqui, né? Isto é um trabalho, a ver?
descrição, posso adicionar este tipo de fecheiros, posso criar, a ver? E aí imaginem, eu crio um docs, né? Isto de encontro àquilo que eu disse anteriormente. Né? Pessoal, o título pode ser até um texto, copio, não sei o quê, e quero que eles até respondam aqui, a ver? Posso depois escrever aqui o título, quando fecho isto já está automaticamente gravado. E depois, olha, aparecem estas três coisas, né? O aluno pode ver o fecheiro e não pode mexer nele. Os alunos podem editar o fecheiro, quer dizer que todos vão editar este fecheiro, ok? O que pode ser interessante para algumas atividades, mas atenção que basta um apagar tudo, fica tudo apagado. E depois cada aluno recebe uma cópia, ou seja, cada aluno vai usar este documento base, mas com uma cópia para si, que pode editar. Não é? Lembra-se aquilo que eu falei. E depois tem a rúbrica. Quando eu crio uma rúbrica, posso criar uma rúbrica de origem, posso importar dos sítios também, não vou falar dessa parte, ou posso reutilizar a rúbrica. E reutilizar a rúbrica talvez seja mais interessante, ou seja, imagina, na aula 21 eu já criei, quero reutilizar a da aula 21. Pau, isto está aqui, a ver? Depois a ponderação que eu falei, né? Aquela ponderação, ele automaticamente utiliza o total destes pontos, né? E normaliza a estes pontos aqui. Se eu aqui colocasse 20, né? Depois destes 100, independentemente do que vocês escolhiam, ele ia depois traduzir neste 0 a 20, tá? Faz sempre essa conversão automática, também é super, super interessante. Pronto, é isso. Temos só mais uma coisa que é o trabalho com questionário. Vou-vos mostrar qual é a aparência desse questionário. Né? Nós utilizamos, olha, isto passou para aqui, eu vou eliminar. Há bocado fugiu-me do meu alcance, que eu cliquei isto. Às vezes clicar rápido. Pronto. Notem que quando saem fica sempre como rascunho. A não ser que cliquei, às vezes não fica, né? Tem que ter atenção. Se clicarem aqui, às vezes quando não gravamos, perdemos a informação. Aqui no Classroom. Eu vou já dizer o que é que eu estou a dizer. Pronto. Então, imagine, agora o último trabalho, né? Falamos de questão, né? Vamos lá rever, se estamos a acompanhar. Falamos de pergunta, né? Podem ser de escolha múltipla ou de resposta curta, já vimos qual era a vista do aluno e do professor. Podemos falar de trabalho, ou seja, em que o aluno pode dar ele vai ter que anexar, pode dar uma resposta curta, mas não pode dar uma resposta curta, peço desculpa, ele tem que anexar um trabalho, né? E o trabalho com questionário, que é um tipo de trabalho em que o Classroom, quando o criamos, né, tem a mesma estrutura, mas ele introduz logo um Google Forms. Está bem? Pronto, então, depois eu explico mais à frente como fazemos. Neste momento estamos só em o que fazer e como é que aparece para o aluno e para o professor. Vou tirar daqui. E vamos ver aqui então um exemplo da verificação da aula 17. Né? Aquela questão de, nas últimas aulas, nós fazemos uma verificação. Olha, vamos aqui ao modo do professor, editar, para vocês verem como é que o professor vê isto. Normalmente o título, a descrição, e podemos adicionar, o Google Forms automaticamente surge, né? Mas mesmo assim podíamos adicionar o que quiséssemos, né? Outros links, um vídeo, criar outras coisas, outros materiais. Mais uma vez, total de pontos temos que meter aqui. A data de conclusão, o tópico, este por exemplo não está aberto, né? Eu só fecho agora amanhã domingo. Podemos adicionar uma rúbrica, mas enfim, neste tipo de Google Forms não é isso que queremos, porque nós estamos a fazer um Google Forms com correção automática, e depois eu explico isso mais à frente, como é que se faz um Google Forms com correção automática, ou seja, são testes que podem ser de escolha múltipla ou de preenchimento de palavras, e ele automaticamente classifica perante uma grelha de correção. Também é super interessante. Pronto, e é isso que nós estamos a fazer também em matemática. Então, vista do professor. Lançamos a tarefa, vamos ver o que é que acontece com as respostas dos alunos. Mais uma vez, o menu é sempre igual. Temos as instruções, podemos usá-las para comunicar com a turma. Vamos ver? Aqui os comentários da turma. Aparece sempre aqui instruções. Eu entrei dentro da tarefa, não é? E tenho os trabalhos dos alunos. E neste caso, como é um Google Forms com classificação automática, eu consigo importar diretamente. Depois eu explico mais à frente o que é isto. Quando eu clico em importar, ele vai trazer do Google Forms as classificações automáticas de cada um dos alunos, né? Feitas perante este formulário, que é de escolha múltipla, neste caso. Mas poderia ser também de resposta curta, mas tem que ser com palavras específicas, aí já é mais difícil. Pronto. E o que acontece? Para já vem a classificação, estão a ver? Pronto, isto é vista de professor, conseguem logo atribuir a classificação. Vocês podem entrar até no Google Forms, como professores. O Google Forms, ele entra normalmente diretamente no preenchimento do Google Forms. Vocês, como editores,
Depois normalmente tem que ir aqui ao lado direito, carregar aqui na caneta. Pronto. E aqui é o Google Forms modo editor. Tá? Depois eu vou falar disso mais à frente. Como é que criamos aqui um formulário Google. Vemos as respostas, aqui também, perguntas, respostas. Ainda aceito mais respostas, depois podemos bloquear isto. Imaginem que é um período restrito, já não querem receber mais, podem fechar as respostas e podem ter aqui um resumo da turma. Né? Por exemplo, aqui o resumo geral, quem é que respondeu, 17 respostas, no sexto B e uma no sexto A, aqui quem é que respondeu a quem, estão a ver? Pronto, temos aqui um resumo que vocês depois podem explorar isso. E basicamente depois o que ele faz é que conseguimos com esta funcionalidade importar classificações diretamente para aqui. Como é que o aluno vê este Google Forms ou este trabalho avaliativo? Ora, vamos lá então. Sexto B, vamos aqui à 17ª aula e vamos ver trabalhos. Ela já foi atribuída, o aluno vê, ainda está dentro do prazo, senão ele aparecia ali vermelho. Descrição e Google Forms. Notem que para já o aluno pode marcar concluído mesmo sem escrever nada. Às vezes acontece isso, né? Aqui, por engano, enfim, por outras coisas. Mas, vamos ver então, o aluno primeiro o que é que ele deve fazer? Ele lê as instruções levam, né? E convidam-no a preencher este Google Forms. Ele carrega aqui no Google Forms. E aqui ele não me deixa entrar porque eu estou com um e-mail que não é institucional. Entrar como professor, mas com a vista do aluno. Ou seja, o que é que o aluno vai ver? Ele carrega no Google Forms e vai ver este menu. Está bem? Vai entrar assim. Ele vai preencher o nome e vai andar para aqui para a frente. Está a ver? Aqui o teste, ele pensa, resolve, avança, pensa, resolve, avança. Está a ver? Nós criamos isto também por secções. Pode ver aqui o progresso. Isto depois tem a ver com a construção do Google Forms. Avança. E pronto. E depois nós deixamos sempre aqui uma questão, algumas sugestões para trabalhar a disciplina matemática. E ele escreve aqui as sugestões dele. E depois nós submetemos, o aluno submete, e vai aparecer aqui um trabalho, aqui um resultado. Obrigado, bom trabalho, podes rever agora a tua avaliação. Ele carrega na ver pontuação. E como isto é um trabalho de escolha múltipla com correção automática, ele recebe logo a pontuação. Recebem eles e depois recebemos nós. E pode andar para baixo e ver logo o que é que está a acontecer. Esta tive certa, esta teve errada, a ver? Ora bem, talvez seja melhor rever esta parte novamente da matéria. Aqui podemos criar comentários para o aluno. Esta está certa, muito bem, excelente. Esta está errada, erro, faz parte do processo. Agora tenta perceber onde te enganaste e aprender com isso. Portanto, aqui há algumas frases também de motivação e depois a resposta do final. E ele recebe esta informação e sabe quanto é que tirou. A ver? Isto é a vista do aluno. Se voltarmos à vista do professor, já agora só uma questão a nível de vista também do aluno. Apesar de ele ter preenchido o Google Forms, né, neste caso depois ele terá que marcar também como... Isto automaticamente será marcado como concluído, neste caso. Tá? Ok, fiz aqui uma pausa só para confirmar. Sim, após o aluno responder ao formulário com sucesso, automaticamente o Google Classroom faz com que haja um envio, ou seja, o aluno envia envia o trabalho sem ter que carregar neste botão. Né? Após preencher o formulário, o envio é feito automaticamente, sem necessitar de carregar naquele botão de envio. Pronto, a nível de formulário Google é isto. Enfim, há sempre estas passamos, né? Aquilo que vimos a nível de possibilidades diretamente a partir do Google Classroom, ou seja, criar o trabalho com questionário, a pergunta, resposta curta ou de escolha múltipla e o material, que não vimos, mas será qualquer coisa, por exemplo, olhem aqui o material. O material será este género, é uma atividade, né, mas que não permite ao aluno ver nada ou responder nada. Tá a ver? Como é que é a vista do aluno de um material? Falta só isso, enfim, ele vai ver o material, né? Não tem opção para enviar nada. Por exemplo, aqui isto é um material, depois notem aqui os símbolos, né? Isto é um trabalho, vamos ver? Isto é uma pergunta, isto é um material. Quando ele abre o material, né, o aluno tem aqui a possibilidade do comentário para a turma, está bem? Mas não consegue enviar nada, não tem aqui nenhuma janela para enviar. Pronto, e é isso. A nível de o que é que pode ser feito com o Google Classroom diretamente na plataforma,
é essencialmente isto. Depois há aqui algumas variantes, muito interessantes também, mas é essencialmente o que se pode fazer. Pronto. E como é que nós conseguimos nos organizar sobre aquilo que nós temos a fazer como docentes e como aluno? Então há aqui uma janelazinha aqui do lado esquerdo, canto superior esquerdo, notem estas três linhas horizontais, e aqui vamos entrar no menu, onde podemos ir diretamente para as turmas ou calendário. O que é que o professor tem a fazer? Vamos ver? As nossas disciplinas e depois definições que têm que ver com notificações. Enfim, depois isto também está num tutorial que vocês podem ver quais são os tipos de notificações. Mas, essencialmente é receber uma notificação sempre que alguém comente, um aluno, ou seja, independentemente de ser nos comentários de turma ou privados. Se uma turma num período de 10 minutos fizer 100 comentários, o professor vai receber 100 e-mails, tá? Essa opção eu desativei. Até podemos ir aqui no instante lá ver. As notificações que recebemos por e-mail. Comments to your posts, né? Ou seja, comentários nas vossas postagens. Eu desativei isso, que é a tal questão na turma, se responderem a disserem olá, vão receber 100 e-mails a dizer uma notificação olá. Depois recebo notificações por e-mail de comentários que me mencionam, eu vou-vos dizer como é que se faz isso, e de comentários privados em trabalhos, ou seja, sempre que um aluno envia um comentário privado para os professores, eu também recebo um e-mail. Pronto, isto são as minhas notificações. Depois, isto tem a ver com as turmas em que eu sou professor, convites, recebo e-mails para convites para cotites, né, para coadjuvância, e aqui há algumas publicações publicadas ou que falharam também, quero receber, mas isto depois depende do professor, vocês têm que ver o que é que querem ou não receber. E ainda podem escolher notificações por turmas, há turmas que faz sentido, outras que não, pronto, e vocês veem o que é que faz sentido para vocês. Agora vamos só aqui então ver, e depois eu vou falar da comunicação. Tem aqui uma rúbrica sobre a interação e como fazer isso. Então estávamos aqui no a fazer. Então o professor, como é que ele sabe o que é que tem que fazer? Ele pode ir aqui ao a fazer e vai aparecer uma lista imensa, dependendo das turmas que ele tem, de todas as tarefas que ele ainda tem que rever. Vamos aqui, por exemplo, ao quinto B, ao sexto B. Estas são, as outras todas já estão tratadas e há aqui algumas tarefas que não estão tratadas. Vamos ver? E eu posso ir gerindo isto. Imaginem, aqui, aula 15. Eu já corrigi todos os trabalhos, já enviei o feedback, já estão as notas todas atribuídas, não tenho mais nada a fazer. Marcar como corrigido. Está bem? E depois aqui nós conseguimos ver se houve aulas que ainda falta alguma coisa, se houve aulas que ainda estão pendentes. O que vai acontecer às vezes aqui é que há aqui um conjunto de aulas que ainda tem um ou dois alunos pendentes, então não dá para marcar como concluído, mas é uma forma do professor se organizar. Esta é uma forma de saber o que tem a fazer. Outra forma é, por exemplo, ir à própria tarefa, né? Ao próprio trabalho, vou clicar e podem clicar logo aqui direto, né? E verem quais são os trabalhos que ainda não estão classificados. Tá? Por exemplo, neste caso era a aula 15, que era a construção do gráfico, os 14 classificados são aqueles que nós já vimos, já avaliamos, já enviamos o feedback. Os atribuídos são os que os alunos ainda não enviaram, por variadíssimas razões, ainda não enviaram, foram atribuídos, mas eles não enviaram. Estão a ver? E os entregues foram aqueles que os alunos entregaram, mas que ainda nós ainda não avaliamos e enviamos para eles. Está bem? Se eles, há aqui um caso, por exemplo, o Ruben. Ele está entregue, mas já está avaliado. O que é que isto significa? Significa que nós enviamos, classificamos o trabalho, né, e depois ele devolveu com algum tipo de correção. Ok? Então foi entregue, mas o aluno depois pode devolver. Agora vamos ver aqui um caso concreto. Isto é importante. Por exemplo, aqui, vamos lá ver onde é que eu estava como professor. Estava na aula 15. Né? Aula 15. Agora vamos ver aqui o Ricardo. Vou ver o Ricardo como aluno. Aula 15. Pronto, eu já entreguei. Estão a ver? Foi aquela que até fizemos há pouco. Como é que o aluno vê? O aluno vai aqui à aula 15. Né? Depois eu mostro já a vista do aluno das tarefas que ele tem a fazer. Aula 15. E vai ver o trabalho. E vê que tirou 40. Está aqui um feedback do professor. Olha, revê isto para ver não sei o quê, falta nada. E ele pode chegar aqui, né, novamente editar o documento, corrigi-lo e reenviar. Vou abrir o documento. Isto são documentos que até o professor pode comentar aqui, né, com outra cor ou comentários. E eu corrijo, né, para tirar uma melhor nota, para o professor perceber que realmente eu trabalhei. Isto talvez seja a parte mais importante, né,
de retrofeeding, né, de feedback e melhoria, e reenvio. Quero reenviar. Quando eu reenvio, lá está, já estava completo, né? Vou só aqui fazer um refresh no F5, carregar no F5 e vai agora aparecer, vamos aqui todos os alunos, né? 2 entregues, estão a ver? Passou do Ruben para o Ricardo. Ou seja, ele já está classificado, mas está entregue. Porquê? Porque o aluno reenviou. Então esta modalidade de ciclo iterativo, né? E depois eu posso rever o trabalho dele e reenviar. E depois depende do que é que vocês querem fazer com os vossos alunos e do quão importante é esse feedback naquele contexto. Pronto, e a nível de professor é isso. Eu acho que esta organização acho que é suficientemente boa para nós conseguirmos nos organizar. Ou seja, ir a fazer, marcar só como concluído quando realmente aquela tarefa estiver completa para a turma toda, e depois temos sempre esta possibilidade, né, de ir vendo quem é que está corrigido, quem é que ainda falta, e quem é que foi reentregue e está avaliado ou não está avaliado. Pronto, viram esta parte. Como é que o aluno vê isto? O aluno tem exatamente a mesma coisa. Isto é o aluno, né? Estamos agora no Ricardo Aluno, e quando eu abro aqui isto, né, mais uma vez, tem aqui as definições de como aluno, também posso receber as notificações, blá blá blá, blá tudo parecido com o professor. E vou aqui também ao fazer, são as turmas que eu estou inscrito, vou fazer. O que é que eu vejo? Né? Primeiro vou fazer uma lista bruta sobre tudo aquilo que me falta fazer, mas tem aqui uma funcionalidade interessante que é um filtro por turma. Então no sexto B o que é que me falta fazer? Falta fazer isto tudo, né? Este aluno está um pouco despistado. Mas pronto, mas ele pode seguir este plano e ir fazendo. Vamos ver? Vamos fazer isto. E também tem aqui uma modalidade de concluído. Ou seja, todos estes trabalhos ele já concluiu e vê aqui a avaliação no caso de ser avaliativo. Vamos ver? Entregue com atraso, esta classificação, ou seja, isto estando tudo organizadinho, o aluno vai percebendo para já o que é que entregou e o que é que ainda não entregou, né? O a fazer também, notem bem, aparece sempre em primeiro aquilo que já passou, né? E depois sem data de conclusão, né? E depois aparecia também a verde, aquilo que ainda está atribuído, mas está dentro do prazo, tá bem? Em falta, e aparece a vermelho o que já passou de prazo, a verde o que ainda está atribuído, e sem data. Pronto, é essas 3 categorias. E ele também tem uma coisa muito interessante, né? Como aluno. Agora vamos aqui à turma, 6º B. Né? Ele pode ver, entrei aqui nos trabalhos de turma. Tá? Uma coisa é ir aqui pelo a fazer. O aluno também pode ir aos trabalhos de turma e ver o seu trabalho. Tá? E quando ele clica em ver o seu trabalho, ele automaticamente também recebe aqui digamos, uma listagem de tudo aquilo que ele tem feito. Tá? O que é que foi atribuído, o que é que foi devolvido com classificação, o que é que está em falta desta disciplina. Tá? Então é uma forma também muito interessante dele, devolvido com classificação. Se tiver vários trabalhos, ele também apresenta a média. Pronto, isto dependendo se o professor partilha isso ou não com o aluno, mas em geral esta opção está ligada. Tá? Pronto. Então esta é a vista do aluno e do professor. Depois a nível de comunicação. E terminamos nesta parte até, depois vamos avançar com como fazer aquilo que eu expliquei até agora. Na comunicação há 2 grandes veículos de comunicação com a turma. Há os trabalhos, né? E nos trabalhos já temos visto, por exemplo, imaginem que estamos na aula 17, abrimos a aula 17, normalmente nós agendamos, né? Ou publicamos na hora da aula, os alunos veem e podemos usar ver trabalho, podemos ver aqui, isto abre aqui logo nos ver trabalhos, mas podemos ir para as instruções. Vamos aqui para as instruções, carreguei no trabalho, instruções, e abre aqui digamos, um chat, uns comentários de turma. E aqui vocês comunicam, bom dia, como estão, vamos partilhando informações, Isto é uma comunicação com a turma. Nós depois podemos fazer uma coisa muito gira também, que é, imaginem que alguém faz uma pergunta, nós estão a ver, se eu avançar aqui com a seta para esta zona, vai-me aparecer aqui 2 coisas. Esta que é responder este comentário, e quando eu clico aqui, automaticamente aparece o nome dele, e eu posso, estão a ver, é aquele de género, dizer que a resposta, apesar de ser visível para todos, é direcionada para este aluno. Isto é muito útil. Né? E lembrem-se nas notificações, eu tinha esta funcionalidade, ou seja, sempre que alguém que responda a um comentário com o meu nome, eu recebo um e-mail sobre isso, ok? Então, professor, tenho esta dúvida, e se ele escrever o meu nome, eu recebo um e-mail.
Pronto, isto depois depende da organização de cada um. E tem aqui uma coisa também interessante que é, primeiro, eliminar a mensagem. Às vezes há aqui coisas que temos que fazer aqui uma triagem, e eu faço isso muitas vezes, né? Quando eu vejo que há aqui um aluno, normalmente é um aluno, enfim, está num dia menos inspirado e escreve aqui qualquer coisa que não deve, podemos eliminar, como gestão de turma. Podemos ir depois em comentários privados. Normalmente o que eu faço é vou aos trabalhos de turma, como isto é desta aula, imaginem que é este aluno e eu envio aqui um comentário privado. Passei para trabalhos de turma, carreguei no aluno, adicionar comentário privado. Diz assim, atenção, não quero este tipo de comentários neste contexto, obrigado. É o primeiro aviso. Pronto, se o aluno continuar, ou se houver isto aqui uma tendência, nós podemos carregar aqui, mais uma vez, carrego no nome, nos 3 pontinhos, e podemos desativar o som. Desativar o som significa que ele fica incapacitado de escrever qualquer comentário para a turma. Ou seja, ele só poderá comunicar com o professor e não com a turma. Tá? Pronto, isto é uma forma de fazer. Então, comentários da turma, podemos nomear a pessoa que queremos responder clicando aqui em resposta. Tá? Se clicarmos, ok. E podemos também ir a trabalhos de turma, trabalhos dos alunos. Estamos aqui na tarefa, eu abri a tarefa, lembram-se? Imaginem que isto é uma aula, e podemos ir a clicar no nome do aluno e falar com ele em privado. Tá? Depois isto é uma gestão que vocês têm que perceber qual é a melhor forma. Há outra forma de comunicar, agora cliquei outra vez em turma, estão a ver? Isto é trabalho, eu clico num trabalho, ver trabalho, estão a ver? 17, tarefa 17, ver trabalho e entro no trabalho. Tem aqui 2 menus em cima, trabalho dos alunos gerais e as instruções onde eu posso comunicar com a turma. Estão a ver? Se eu quiser voltar à turma, clico aqui para ir para outro trabalho. Não há aqui nenhum menu para eu mudar de trabalho. Tenho que ir primeiro à turma para depois mudar de trabalho. Estão a ver? Depois vou aqui a trabalhos de turma e mudo de trabalho. Tá? E posso também comunicar, a última forma, através das pessoas, e vou diretamente aqui ao aluno. Se for pessoas, e vou aqui ao aluno. O aluno eu posso fazer 2 coisas. Posso ir aqui, deste lado, enviar um e-mail ao aluno, ou posso enviar a vários, grupos de trabalho, Pessoal, vocês ficam no grupo 2, estão a ver? Uma comunicação também em conjunto. E posso fazer outro tipo de ações. O que é que eu posso fazer? Enviar um e-mail, posso remover esse aluno, ou imaginem que o aluno entra com um e-mail que não é o institucional, posso também sair. Ou naquele caso entrar alguém que não querem que entre, por engano, podem também remover. E também tem a função aqui de desativar o som. E é aquela questão de impossibilitar o aluno de comunicar com os colegas, com os pares, por algum motivo. Tá? Pronto. E é isto. A nível de comunicações, o mais importante é isto. Ou seja, comentários de turma coletivos, comentários de turma direcionados a uma pessoa, respondemos daquela forma que eu mostrei, e comentários privados, que podemos usar os trabalhos, e responder em privado a esse trabalho, ou aqui os e-mails. Tá? Normalmente a minha recomendação é que usem os trabalhos de turma, especialmente se for um comentário privado relacionado com esta matéria. Imaginem, mandar um e-mail de uma matéria qualquer, depois vocês nem sabem muito bem o que é. Então imaginem que tem a ver com esta matéria, quero mandar um comentário privado ao aluno. Eu abro no ver trabalho, vão ver? Instruções, vou às instruções e comentários da turma. Trabalhos dos alunos, vou aqui a um campo mais específico em que posso falar com eles. Estão a ver? Pronto. Carrego aqui no nome e vou para comentário privado. Estão a ver? Também posso fazer aqui, quando eu abro, estão a ver? Isto depois para corrigir, como é que faríamos a correção? Vamos aqui a todos os alunos, vamos a entregues, ou classificados, tanto faz, e carregamos aqui. Já não é deste lado, é aqui. E quando carregamos aqui, ele abre-vos uma aba deste género, tá? E aqui vão poder ver todos os trabalhos dos vossos alunos muito, muito rapidamente, tá? Aqui, e depois tem tal a rúbrica, avaliação, carregam aqui entrega, carregam aqui a apresentação, e ele automaticamente faz a classificação direitinha e entregamos novamente. Entregamos, Pronto, isto é a forma de comunicar. E depois, inclusive, podemos usar já este menu aqui para escolher outro aluno. Estão a ver? Aqui podemos escolher outro aluno. Pronto. E vem aqui os anexos que eles fazem. Neste caso foi um PDF. Estão a ver? Pronto. E aqui uma série de coisas. Podemos também usar aqui temos sempre aqui a categoria de comentários privados. Temos a rúbrica avaliativa e temos os comentários privados que também podemos usar. Que é igual ao outro lado, tá? É aquilo que eu mostrei. Pronto. E são as formas de comunicar com os alunos.
E há ainda apenas uma outra forma de comunicar e que pode ser usada até para enviar relatórios de resumo. E neste caso tem que fazer desta forma. Imaginem que vocês querem ao fim do primeiro período, ao fim do segundo período, ao fim de uma quinzena, enviar um relatório ao aluno ou aos alunos. Vocês clicam em pessoas, né? Depois vamos aqui, por exemplo, a este aluno, vamos a este aqui. Vemos aqui, para já podemos ver tudo o que ele fez por aluno, clicando em pessoas, depois no aluno vemos tudo aquilo que ele fez, como vista de professor, quais foram os trabalhos entregues, quais são os trabalhos em falta, ver aqui um aluno exemplar, devolvidos com classificação e a classificação, pronto. E podemos, sem filtros, aqui a Ariane, voltar para trás, pronto, aqui a Ariane, e podemos chegar aqui no canto, a ver aqui em cima, tem aqui uma carta, enviar um e-mail aos tutores com o progresso. Ou seja, digamos que é um documento formal em que, quando envio, incluir um resumo do trabalho do aluno. Né? Enviamos isto e ele vai receber a classificação, como é que tem acontecido, um e-mail mais ou menos extenso, dependendo da quantidade de trabalhos que ele fez, com este resumo que, enfim, do seu progresso. Tá? Pronto. E são estas formas. Ora bem, vamos entrar na penúltima parte deste tutorial sobre tudo, sobre o Classroom, ou quase tudo, e vou-vos mostrar como criar cada uma das tarefas. Esta aqui é uma turma teste que eu criei agora, e que eu, aliás, recomendo a todos criarem, uma turma teste em que tenham um professor, vocês, e um aluno também vocês, né? E depois têm que ter duas contas de e-mail, para que possam ver a vista sempre do aluno daquilo que criam. Também é muito importante. E testarem como é que o aluno vê, algum erro que vê, alguma dificuldade, blá 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 blá. Pronto, isso é muito importante. Então agora estamos a ver a vista do professor. Então vamos começar uma turma do zero. Vá. Vamos começar por criar um trabalho. E quando criamos um trabalho aparece uma coisa deste género. O trabalho vai ser, agora abri aqui algumas abas para tornar isto mais dinâmico e divertido. O trabalho vai ser sobre Portugal. A ver? Então chegamos aqui, eu vou copiar, Ctrl+C, Portugal. As instruções, enfim, vocês depois vão fazer as vossas, eu vou usar aquele texto, a ver? Instruções. Isto vai ser um trabalho que eu quero adicionar um link, né? Qual vai ser o link? Quero adicionar o link desta página. Vamos aqui, vista com Portugal, vou utilizar este link, pessoal, depois vejam este link. Depois nas descrições normalmente convém dizer isto, né? Vejam o link, vejam o vídeo, depois façam isto, tudo assim bem especificado. E quero também que, olhem aqui o Edgar Morin, o grande filósofo, vamos passar este link. Quero que eles vejam este link, enfim, que não tem nada a ver com Portugal, mas se calhar até tem, não faço ideia. Este grande pensador também da educação. E vamos ver aqui como é um YouTube, né? Eu podia criar um link, e também dava. Se passasse aqui o link também dava, mas como é um link de YouTube, se eu meter aqui o YouTube, este link, ele depois aparece-me aqui com uma pré-visualização. Pronto, e adicionamos este material. Estão a ver? Adicionamos. Aqui é para adicionar material. E poderia ser, depois responde a isto, tira uma foto do teu caderno, blá, blá, blá. Ou então, podemos acrescentar aqui uma atividade, vão ver? Aqui um documento em que eles pudessem usar template. Então vamos ver aqui, imaginem que isto é história ou uma atividade de português. Nós vamos criar aqui um template qualquer. Agora isto está a abrir um documento, né? Todos vão ver. Portugal. Vamos copiar aqui qualquer coisa só para isto ficar. Não queria aqui assim. Depois também o meu conselho é investiguem o Google Docs. É espetacular isto. Estou a brincar. Eu sou fã do Microsoft Office, né, durante muitos anos, mas para trabalho colaborativo, enfim, estamos em duas dimensões diferentes e o Google está mais à frente. Tá? O Office é passado, o Google parece ser futuro, enfim, isto sem ofender ninguém. Pronto, e podem fazer uma série de coisas aqui, preencham, estão a ver, isto pode ser uma ficha até de atividade, preencham, e depois dão aqui um espaço, estão a ver, preencham muito bem escrito. Deixam aqui o espaço, façam a interpretação, estão a ver? Aqui uma ficha para os alunos. Google Docs não precisa de gravar, estão a ver? Quando fechamos, ele fica gravado. Vamos aqui à turma texto. Isto aqui aparece Untitled Document porque não está atualizado. Se eu refrescasse, fizesse aqui um refresh, recarregasse a página, ele depois ia aparecer o nome. Alunos podem fazer o quê? Podem ver o fecheiro,
podem editar o fecheiro, quer dizer que todos podem editar este fecheiro. Não recomendo, a não ser que seja uma atividade específica para todos participarem no mesmo documento. Nota-se, um apagar tudo, fica tudo apagado. E depois fazer uma cópia para cada aluno. Eu quero fazer isto, fazer uma cópia para cada aluno. Ou seja, cada aluno vai receber este documento e pode editá-lo e enviar para o professor. Nem precisa de enviar, fica logo anexado. Depois eu posso mostrar a vista do professor. E depois vamos aqui, é um trabalho avaliativo. Para quem? Pronto, estão a ver? Eu posso criar esta tarefa e incluí-la logo numa ou em várias turmas. Neste caso vai ser na turma só teste. Para os alunos, neste caso, imaginem que querem só 2 ou 3 alunos, podem selecionar aqui. Neste caso a turma só tem um aluno, que sou eu. Pontos, 100, enfim, ou poderia ser sem classificação, e aqui não seria classificado. Vamos meter 100, eu quero classificar. Depois, data de conclusão, né? Hoje são 2, vamos meter aqui uma semana ou 3 dias, o que quiserem. É opcional meter uma hora, podem querer limitar isto a uma hora específica, metem aqui a hora, também dá. Está a ver? Data e hora. Um tópico, é aquela questão da organização depois dos trabalhos de turma. Vamos criar aqui um tópico, eu acho que é muito importante criar tópicos, quer para a organização do professor, quer para a organização do aluno. E pronto, esta temática é sobre Portugal, ou é sobre a semana 1, ou é enfim, o que quiserem. E vou criar também uma rúbrica, né? Ou seja, eu podia classificar com os pontos e depois ia ler o trabalho deles e classificar, ou então a rúbrica, que é uma forma muito mais interessante, e vou criar de origem, né? De origem, para ver como é que isto aparece. Vamos utilizar o total de pontos, ou seja, significa que, independentemente do total de pontos que eu faça na rúbrica, ele depois vai-me traduzir para os 100, né? Que foi aquela classificação que eu defini. Critério 1, né? E vocês metem o título, metem a descrição, o aluno vai ver isto, né? Descrição, e vou meter que, estão a ver, isto, depois esta questão é importante. Um ponto, isto é o exemplar, vocês metem isto, a descrição, porque isto, e não sei o quê, e porque fizeste isto, normalmente na positiva, para eles perceberem o que é que têm que fazer para chegar a este caso. E vamos adicionar aqui outra questão. E aqui vai ser, é obrigatório pontos, mas notem, se eu meter aqui 3 pontos, ele vai me dar erro. Título e descrição. E vou meter aqui vários níveis, né? Título e descrição. E aqui, estão a ver? Isto não funciona assim. Ou seja, tem que ser sempre da esquerda, da direita para a esquerda, né? Deste lado para este crescente. Este, digamos, quero dar 10 pontos quando é exemplar, 5 quando está ali no meio e 1 se não for defino os pontos por ordem descendente ou ascendente. Tenho que definir aqui. Neste caso é descendente. Então, neste caso é descendente, tem que descender. Tem que decrescer. Pronto. Depois adicionamos um critério. Vamos adicionar outro critério. Os pontos são de preenchimento obrigatórios. Está. Ok. Está aqui a dar um erro, mas não devia dar um erro. Tá, já está direitinho. Adicionei outro critério. Né? E aqui seria o critério 2. E a mesma coisa. Estão a ver? Fazem isto. Pode ser decrescente. Porquê é que eu gosto mais do decrescente? Porque mostra-lhes logo ao início o que é que nós queremos, né? Em vez de estar aqui a olhar para o fundo, dizer que este é que é o melhor e este é o pior, não, eles veem logo qual é que é o melhor. Este é o melhor, é isto que queremos. E se não conseguirem ainda, está tudo bem, mas usamos esta forma descendente, acho que é interessante. Critérios, aqueles todos que acharem mais interessantes, ok? Neste caso, vou só meter um critério para ser mais rápido e guardamos. E depois é assim, uma coisa importante, este, estão a ver, tem 10 pontos, né? O máximo desta rúbrica é 10 pontos. Até vou adicionar aqui um só para verem aqui a diferença. Adicionar um critério, vamos meter aqui 2. Descrição, qualquer coisa, pontos, e vamos meter aqui 4 pontos e aqui 2 pontos de qualquer coisa. Tá? Isso é uma rúbrica com um total de pontos de 14. Tá? Ou seja, o máximo que ele pode tirar é 10 neste, mais 4 neste. Total de 14. Guardamos. Tendo esta rúbrica guardada, 14 pontos total. Mas depois, quando utilizarem esta rúbrica, ele vai normalizar no 100. É isso que este é mexido nesse sentido, tá? Independentemente de quantos pontos no total esta rúbrica tem. Pronto. E depois podemos fazer duas coisas. Está a atividade pronta, eu posso chegar aqui, e agora vamos aqui no canto superior direito, posso fazer 3 coisas, mas de verdade 4. Rejeitar rascunho, isto vai à vida, nunca mais recupero.
Guardar rascunho fica guardado sem ser agendado ou atribuído, só vocês é que veem, os alunos não o veem, para reutilizar mais tarde. Atribuir, vai já para a turma e todos vão ver, ou agendar. Tá? Vou meter agendar. Como é que aparecia? Vocês definem uma data e uma hora. Tá? Aqui é obrigatório data e hora. E agendam, e todos os agendamentos que eu fiz, todos funcionaram impecavelmente. Portanto, eu vou atribuir agora para vermos a vista do aluno. Portanto, atribuímos este trabalho. Na verdade já tínhamos visto isto anteriormente. Acho que vou passar essa parte. Pronto, isto é um trabalho, estão a ver? Aparece aqui este trabalho. Vamos criar outro trabalho. Este é o primeiro trabalho aqui em cima. Vou deixar o trabalho com o questionário para o fim porque é o mais complexo. Tá? Então, pergunta. Vamos criar uma pergunta. A pergunta também é fácil. Então a pergunta vai ser sobre Portugal. Vai ser sobre isto. Instruções é isto. Mais uma vez, podemos adicionar um ou outro, né? Vamos adicionar só aqui, por exemplo, um slides, uma apresentação, para eles verem. Automaticamente ele cria. Vocês, recomendação, dão aqui um títulozinho, né? Para depois ficar bem organizado. Portugal. E isto é um género de, não sei se algum de vocês nunca utilizou, mas é muito parecido com o PowerPoint. Pronto, vamos fazer só aqui um riscozinho, para isto ficar com qualquer coisa. Quando está automaticamente gravado, todas as alterações foram gravadas, podemos fechar e está aqui o trabalho. Pronto, o título não foi atualizado, mais uma vez precisamos aqui do refresh. Tá? E é só isto, não quero mais nada. Podia ter adicionado links, não é? Mas neste caso só quero uma apresentação. Eu posso fazer agora outras coisas. Pode ser uma pergunta, mais uma vez, sem classificação, tudo pode ser sem classificação. Neste caso, notem, é a resposta curta, mas pode ser também escolha múltipla. Se fosse escolha múltipla, eu adicionaria aqui, e até podemos fazer de escolha múltipla, né? A opção A, a opção B, a resposta curta, era basicamente eles têm um espaço para responder a esta pergunta com estas instruções. Na escolha múltipla, em vez de ter um espaço, tem estas 4 opções que têm que selecionar uma delas. Tá? Os alunos podem ver o resumo da aula, quer dizer que eles vão ver as respostas uns dos outros. Tá? Na resposta curta, tem aquela questão, os alunos podem editar a resposta, depois de enviar, sempre que quiserem, e os alunos podem responder uns aos outros. Significa que eles veem as respostas uns dos outros. Depois, dependendo da tarefa e da atividade que querem, se for uma coisa privativa, né, com privacidade, que vocês não queiram que eles respondam uns aos outros, tiram esta vinheta. Colocamos uma data de conclusão, queremos que façam isto até a data X, e adicionamos o tópico. Estão a ver? Podemos criar um tópico, ou utilizar um já existente. Vamos utilizar o já existente. Depois está feita esta parte, temos aqui mais uma vez as 4 opções, né? Aqui no canto superior direito, perguntar já, e lança-se para a turma, agendar para uma data, guardar rascunho, ninguém vê, só vocês, rejeitar vai toda a vida, não recuperam mais. Perguntar já, pronto, e vamos publicar na turma, isto fica já publicado. Se formos ao stream, ele vai mostrar já estas 2 publicações, que é sempre uma referência cronológica. Trabalhos de turma, vemos isto muito organizadinho. Estão a ver? Última coisa, material. Enfim, sem estar a gastar muito tempo nisto, temos o título, temos uma descrição e podemos adicionar quer este tipo 4 de entrada, estas 4 tipos de entradas, quer, mais uma vez, estes tipos de documentos, tá? Sendo que isto é um material, não permite ao aluno responder, tá? Ele nunca pode responder a este material, só pode utilizá-lo. Mais uma vez, depois podemos escolher, no outro caso, para uma ou para várias turmas e anexar um tópico, tá? E podemos agendar. Uma nota importante, nós só conseguimos agendar, neste momento no Classroom, à data que eu estou a gravar, para uma turma. Ou seja, se eu, por exemplo, selecionar, quero colocar isto aqui e aqui, em 2 turmas, não me permite mais agendar, tá? Eu só consigo agendar por turma. Selecionando mais que uma turma, a possibilidade de agendar desaparece. Pronto, então vamos aqui numa turma, poderia agendar, guardar como programa, vou publicar. Neste caso é um material sem nada, mas posso adicionar aqui uma coisa, enfim, fica sem nada. Pronto. E estão a ver os 3 símbolos que aparecem de material, de questão da aula ou escolha múltipla e de tarefa com trabalho. É um trabalho.
Depois, eu não me esqueço o trabalho com questionário, também vamos lá. E o reutilizar material. Então vamos lá ver. Imaginem que eu quero reutilizar o material desta turma. Vamos à turma teste, selecionei a turma. E quero reutilizar este material ou na tua turma ou nesta turma, mas com outras características. Chego aqui, vou reutilizar. Vamos abrir, criar novas cópias de todos os anexos, é importante para esta questão de conflitos. Se apagarem de um lado, fica no outro, enfim. E ele reproduz exatamente aquilo que eu reproduzi no trabalho, com exceção da data de conclusão. Né? Por isso tudo aqui está igual, entra com a rúbrica, data de conclusão eu vou definir uma ou outra qualquer e posso mexer aqui como se fosse uma atividade nova. Agora, em vez de, por exemplo, querer isto, abro aqui o documento e edito com outra coisa qualquer. A ver? Ou seja, se vocês criarem um template, por exemplo, deste tipo de trabalhos, depois chegam lá, podem editar facilmente, sem grandes trabalhos. Isto também depois é uma questão de processo e da forma como rotinam a vossa interação com os alunos e aqui na plataforma. Isto vamos chamar isto de trabalho 2, é a continuação. Pronto, e vamos atribuir. Podia tirar também os links, não é? Posso tirar e colocar outros, pegar ali no X. Pronto, e fica aqui, estão a ver? E agora, por fim, né, vou criar um trabalho, mais uma vez, com questionário. E quando eu crio um trabalho com questionário, é exatamente igual a um trabalho, só que ele automaticamente produz aqui um Google Forms. O título, mais uma vez, vai ser Portugal. A descrição é aquela, enfim. Vai ser classificativo ou não classificativo, também dá para ser, né? Mais uma vez é idêntico. Metemos aqui uma data de conclusão, metemos um tópico, quer Portugal, mas quer um tópico novo. Vamos criar aqui Portugal 2, tá? Vai entrar num novo tópico. E depois nós temos que trabalhar este questionário. Né? Então vamos abrir aqui o Google Forms, ver o que é que aparece. Quando abrimos o questionário, normalmente um questionário em branco, a minha primeira recomendação é alterar aqui este nome, meter o título, porque senão depois esquecemos. E construímos aqui o nosso questionário. O questionário pode ser feito de várias formas, eu não vou desenvolver muito, porque há já vários tutoriais que explicam como criar um questionário. Enfim, vocês têm a opção aqui de adicionar secções, de adicionar vídeos, de adicionar imagens, de títulos, de importar perguntas de outros programas ou de adicionar uma pergunta, que é este caso. Isto é uma pergunta. Por exemplo, quando eu adiciono uma secção, né, eu vou adicionar ali uma secção por baixo e vou adicionar aqui uma pergunta. Seleciono isto, quando eu adiciono uma pergunta, ele vai sempre para baixo. A secção tem a ver com o aluno vai ter que carregar num botão por seguir. Tá? Em vez de aparecer tudo na mesma janela, uma coisa extensa, normalmente eu trabalho por secção cada pergunta. Uma pergunta, vê na imagem, está focado naquela imagem, pensa, reflete sobre ela, responde e depois passa para a pergunta seguinte numa outra página, mete seguinte, está bem? Vamos meter aqui um exemplo. Tipo de questões. Então, clicamos aqui, está a ver? Isto é a questão, por isso. Que tipo de questões é que nós temos aqui? Temos este tipo de questões todas, tá? Isto aqui, enfim, não é bem questões, mas resposta curta, um parágrafo, escolha múltipla, caixa de verificação. Basicamente, a escolha múltipla limita a uma escolha, a caixa de verificação permite várias. Pendente é uma lista, pendente que ele tem que escolher um termo, uma palavra, também é giro. Carregar um fecheiro, permite também carregar um fecheiro, ou seja, o pessoal trabalha nestas aqui e depois carreguem o vosso trabalho. Também é uma forma muito interessante de interagir organizadamente. Escala linear, normalmente para intensidades, né? Gostou muito, gostou pouco, enfim, depois dá uma escala de níveis. Grelha, escolha múltipla, grelha de caixa de verificação, a mesma coisa só que noutro display e meter a data e a hora. Pronto. Ora, vamos aqui ver então como é que nós criamos. Por exemplo, e aqui uma das grandes funcionalidades disto, é criar testes com verificação automática. Né? Vocês podem criar um formulário sem verificação automática e depois basicamente abrem e têm que corrigir. Ou então aqui uma questão com foro de correção automática. E tem aqui algumas notas que eu quero colocar. A opção A. Então a questão era A, B, C, D. Pronto. A questão era esta, Portugal, A, B, C ou D. E o aluno tem que escolher. E para nós, primeiro temos que ver aqui uma coisa que também é importante. Isto eu recomendo quando o aluno tem mesmo que responder. Tá?
ou seja, ele não consegue passar para a frente se não responder esta questão. E depois vamos aqui às chaves das respostas, que é o que vai permitir nós selecionarmos, estamos aqui nas chaves de resposta, adicionamos a resposta correta. Eu quero que a B seja correta e também temos que, se for para classificar, temos que atribuir pontos, um peso. E depois também podemos adicionar um comentário da resposta, com duas formas. Quando são as respostas incorretas, inclusive adicionar links a um vídeo. Então imaginem, esta resposta não foi a mais correta. Olha, vê por favor este vídeo. E anexamos um vídeo para o aluno rever. É espetacular. Ou então respostas corretas, a mesma coisa. Um comentário e ver um link ou um vídeo. Tem essas duas funcionalidades muito giras. Guardamos. Tá? E ele está aqui. Pronto. Depois, questão secção 2. Podemos aqui questão 2. Uma pergunta, abrimos outra vez a pergunta. Escolha múltipla, blá 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 blá. Opção A e B. Opção 1 e 2 e 3. Mesma coisa, vamos achar as respostas. A ver. Vamos escolher que a opção 2 é certa. Adicionamos o comentário ou não, se quisermos. Estão a ver? Mesmo esquema. Pronto, e concluímos. E aqui uns pontos. Aqui 10 pontos. Aqui é igual à rúbrica. Se mesmo que o total de pontos não seja 100, ele depois normaliza. Tá? Ou não. Ou não. Por acaso, eu penso que não normaliza. Nos inquéritos, não normaliza. Tá? Ou seja, só se vocês meterem aqui 20 pontos, depois ele passa a 20 pontos. Que é uma chatice. Ou seja, normalmente aqui nos questionários, convém que vocês coloquem o total de pontos da classificação já ponderada. Tá bem? É uma nota importante. E até penso que não estou. Penso que o que estou a dizer é sim. Tá? Com 95% de certeza. Pronto, e vocês criam o vosso documento. Tá? Questionário, está criado. Depois tem aqui umas coisas que é importante. Vamos aqui. Pronto, isto aqui é personalizar o tema. Vocês podem meter uma cor mais fashion, mais gira. Podem escolher uma imagem aqui para o cabeçalho. Tem aqui umas funcionalidades para tornar isto mais interessante, mais atrativo. E tem aqui umas definições que eu quero que vocês abram e vejam. Primeira coisa que eu recomendo. Recolher os endereços de e-mail. Ok? Se vocês não recolherem os endereços de e-mail, depois o Google não poderá não ser capaz. Né? Neste caso, como tem aqui a restringir os utilizadores a um domínio, ele automaticamente vai pedir para eles se fazerem um login. Mas o recolher os endereços de e-mails faz com que vocês depois consigam importar as classificações diretamente. Tá? Senão depois não conseguem fazer isso. Limitar uma resposta é importante. Se não limitar uma resposta, se o aluno puder dar mais que uma resposta, depois não conseguirão importar as classificações automáticas. Terão que fazer isso manualmente, está bem? Aluno a aluno. Inquiridos podem, pois são opções que vocês querem. Editar após enviar, né? No caso, se vocês quiserem que eles possam editar. Ver gráficos do resumo das respostas dos outros. Pronto. Isto deverá estar nesta questão. Apresentação. Podem mostrar a barra de progresso, ou seja, imaginem que tem 10 questões e eles vão ver uma barra de progresso. Colocar a ordem das perguntas aleatórias ou não. E a mensagem de confirmação quando eles acabam. Né? Bom trabalho, obrigado. Vê agora a correção, qualquer coisa. E depois, como isto é um questionário, vamos só verificar se isto está certo. Tornar o questionário público, atribuir pontos, vá. Depois, esta funcionalidade não liguem para já. E depois temos aqui, publicar a classificação. Se vocês quiserem correção automática em escolhas múltiplas e que o receba logo sem que vocês verifiquem, metem publicar a classificação imediatamente após cada envio. Ou seja, o aluno publica, o aluno vai ter acesso logo à sua nota. Ou então, podem meter aqui, quer dizer que o aluno envia e só após vocês reverem manualmente as mensagens, né, a classificação, é que o aluno recebe. Ou seja, se vocês imaginem, se fizerem este tipo de teste, né, com este formulário Google, em que tem respostas curtas, que vocês tenham que ler primeiro para classificar, colocam esta opção. Tá? Se não, se for tudo escolha múltipla e quiserem que eles recebam logo, é o que nós estamos a fazer, metemos logo imediatamente. Recebe logo. Depois o inquirido pode ver as respostas erradas, pode ver as corretas e os valores em ponto. E guardamos. Tá? E isto está guardado. Imaginem que isto é o vosso pequeno inquérito, está fechado. Podem ver aqui as respostas, não há respostas. Aceitamos respostas. Depois há aqui uma modalidade de criar uma folha de cálculo, ou seja, para exportar os resultados. Pronto. E fechamos isto. E, mais uma vez, está tudo fechado.
podemos agendar, atribuir, guardar como rascunho. Vamos atribuir. Pronto, e quando atribuímos, está aqui, por isso criamos uma nova categoria, né? Não sei se recordam. Pronto, e temos aqui a tarefa com questionário, que tem o mesmo símbolo que a tarefa, né? Aqui é um trabalho, né? Disse tarefa é um trabalho, né? Trabalho, desculpa, trabalho, eles têm este símbolo, os materiais têm este, e as questões, ou as questões de resposta curta ou de inquérito têm esta função. Tá? Pronto, e é isso. Depois o aluno vai responder, né? Automaticamente vai receber a classificação, que já vimos no exemplo anterior. E é isso, estas pequenas notas que eu queria partilhar convosco sobre a criação de material. Pronto, e por fim, queria terminar com 4 ou 5, estou a ver, mas dicas ou erros comuns que deverão estar atentos para evitar. Primeiro, imaginem que vocês estão a criar uma tarefa e, por exemplo, neste caso, eu não queria que ela fosse publicada, né? Está fora de data, foi publicada antes do tempo. Não há forma para voltar atrás, né? Ou seja, não consigo torná-la rascunho novamente. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que eliminar, porque eu não quero que os alunos vejam. Como é que eu posso, primeiro, antes de eliminar, recuperá-la? Isto de uma forma rápida. Eu vou aqui a criar, né? Imaginem que a questão é, eu publiquei este trabalho que não era para ser publicado agora, era só nos próximos 2, 3 dias ou whatever. Então eu tenho que eliminar isto, mas se eu eliminar vou perder. Não consigo tornar outra vez rascunho. Então eu vou, a minha recomendação é, vão em criar, vão a reutilizar o material, vão a este material que foi publicado antes do tempo, reutilizam. A ver, isto está tudo Portugal, enfim, acaba por ser que depois os títulos também convém serem diferentes. Pronto. E está o material reproduzido, é o formulário que eu publiquei antes do tempo, ainda não está atribuído este, né? E eu vou guardar como rascunho, estão a ver? E guardo como rascunho. E aqui está como rascunho. E depois chego a este e elimino, tá? Pronto, uma forma rápida. Enganei-me, publiquei antes do tempo, vou a reutilizar material, reutilizo, guardo como rascunho e depois apago o outro que não devia ter publicado. Primeira. Depois, aqui uma questão de alterar rúbricas depois da avaliação dos alunos. Né? Especialmente aqui, por exemplo, neste trabalho. Imaginem que isto é um trabalho atribuído à turma e tem esta rúbrica. E um ou dois alunos, ou metade da turma já respondeu, mas eu vejo que está aqui um erro na rúbrica, qualquer coisa, e tenho que alterar. Isto não é um erro, é uma característica. Se vocês alterarem a rúbrica, depois de avaliarem e devolverem os trabalhos aos alunos, a partir do momento em que alteram a rúbrica, as notas zeram-se. Ou seja, vão ter que rever todos os alunos novamente, tá? Ou seja, às vezes isto até é trabalhos passados, já me aconteceu, né? De vocês querem alterar a rúbrica, mesmo sem mexer nas classificações. Eu vou alterar isto porque depois vou reutilizá-lo e fica já direitinho. Mas se fizerem isso, depois tudo o que fizeram para trás volta a zero. Ou seja, depois vão ter que devolver novamente os trabalhos aos alunos e que dá uma trabalheira. Por isso, a minha recomendação é não alterem a rúbrica, a não ser que seja um caso porque haja realmente um erro que necessite de urgência e intervenção, de uma intervenção urgente, aí sim, mas em casos normais não mexam nas rúbricas depois de publicar e avaliarem os alunos, não vão ter que depois corrigir os trabalhos todos. É essa a questão. Depois, a nível de formulários, quando querem importar as classificações, não é? Nesta questão do Google Forms, né? Aqui o editar o trabalho, têm que ter, eu já referi isso, mas vou dizer o óbvio duas vezes, né? Primeiro, vocês quando abrem como professores, vão ver? Eu fui aqui abrir como professor e ele vai-me dar aqui e vocês, epá, mas aqui eu não consigo editar. Não, vocês têm que ir aqui, canto inferior direito, e depois é que entram no modo edição, como proprietários. Né? E vocês têm que garantir que para depois importar as classificações automaticamente, vão aqui a definições, canto superior direito, caiam aqui, pac, nas definições, e têm que limitar a uma resposta. Tá? E também recolher os endereços do e-mail. Tá? Dizer o óbvio duas vezes, neste caso. Senão depois não vai dar, depois vão ter que fazer à mão. Uma nota também, uma dica. Sempre que criarem um formulário Google, eu aqui não meti porque estava aqui uma questão rápida, mas eu coloco sempre para meter o primeiro e o último nome, tá? E o número do aluno. Qualquer coisa que aconteça de errado com a recepção do e-mail, não sei, para ficar com esse registro, acho também importante. Pronto.
E é isso. E é isso. Após esta hora e 35 minutos de tutorial sobre tudo aquilo que tem que saber sobre o Classroom, ou quase tudo, espero que tenham gostado, que tenha sido útil. Claro que isto aqui foi o básico do Classroom, enfim, tocando aqui já alguns aspectos com alguma, que é necessário já aqui alguma mão e alguma experiência. Mas pronto, depois há funcionalidades do Google que também são interessantes com a adição ou com a incorporação de suplementos pedagógicos ou aplicações que não pertencem à Google, mas que dá para incorporar. Por exemplo, o Khan Academy, por exemplo, o Edpuzzle, por exemplo, o Quizzes, são tipos de plataformas muito poderosas também para este ensino à distância e que dá para introduzir no Classroom de uma forma também muito simples e automática. Pronto, mas isto depois fica para outro tutorial. Hoje é isso e espero que tenham gostado. Um grande abraço, fiquem bem.